Para quem que eu não cumprimentei ainda, boa noite. E é um prazer estar aqui hoje fazendo essa palestra. A gente pertence ao quadro da associação. Aqui na associação nós temos uma diretoria executiva, tem uma diretoria de conselho. Estou vendo alguns diretores aqui rindo para mim, Padovani, Éder, nosso amigo engenheiro aqui também, Toninho, né? Está aqui nosso outro amigo aqui. A agricultura familiar até é uma coisa que começou na minha vida há muito tempo, juntamente com um amigo que é o Adão. O Adão me convidou para ir a algumas reuniões da agricultura familiar dele, que ele é presidente da agricultura familiar aqui em Monte Alto, e a gente vendo aquela turma de agricultores trabalhando, lutando, né, com uma certa dificuldade, porque existe agricultura maior de empresas médias, grandes, né, que tem um respaldo muito grande financeiro. Já a agricultura familiar, ela tem uma série de gargalos, uma série de situações de financiamento, uma série de situações de pesquisa e desenvolvimento. E a gente eu fiz uma proposta para o Adão, falando, Adão, nós vamos levar essa agricultura familiar para a associação uma hora. E com o tempo deu certo. Hoje é uma das primeiras palestras que a gente está fazendo. A gente não é nenhum expert nessa área. A minha aptidão de trabalho, eu consegui sair do estado de São Paulo, né, fiz algum trabalho na região de Jundiaí, e ali em Jundiaí, na fazenda, que era uma fazenda grande, de grande porte, nós tínhamos meeiros que trabalhavam para nós com uva. Mas eram famílias que cuidavam da sua terra ali, no qual o proprietário dava a terra para trabalhar, que não era uma agricultura familiar. Mas eu comecei a notar que aquele pessoal que trabalhava naquelas áreas, no cultivo da uva, da manga, do limão, do caqui, eram famílias. E eu tinha uma facilidade imensa em lidar com eles, porque eles eram honestos, sinceros, e toda a parte de insumos a fazenda fornecia. E a produtividade deles era muito grande. Toda essa uva ia para o Ceasa. E eu sei que o fazendeiro ganhou muito dinheiro, como também essas famílias que estavam lá. Eu fui trabalhar no extremo sul da Bahia, numa grande empresa, era diretor dessa empresa, e lá era uma área de 20 mil hectares. O que acabou acontecendo? No governo do Sarney, porque eu sou um pouquinho antigo, né, o Sarney desapropriou 2 mil hectares dessa fazenda, dessa empresa. O que acabou acontecendo? Famílias do sem terra foram para essa área. E qual é o medo que nós tínhamos? Como era uma fazenda, uma empresa que mexia com extração de madeiras nativas, porque dentro da própria empresa nós tínhamos uma fábrica de bobina. Essas bobinas nada mais era do que para enrolar os condutores elétricos dessa grande empresa, que era uma empresa de condutores elétricos. Naquela época se podia fazer de madeira nativa. E os sem terra invadiram. Eram famílias, a gente conhecia todo esse povo lá. O que eu propus para o proprietário? Vamos dar assistência para esse pessoal. Vamos tentar entrar e dividir essa área para eles, para que eles possam explorar a agricultura. O cara falou, Walter, o meu medo é que esse pessoal bota fogo nessa área e essa área ia atingir a reserva de floresta que nós tínhamos. Conseguimos cadastrar as famílias, trabalhar com sem terra e dar assistência para pequenos módulos de família para cultivar. Deu resultado. Quer dizer, então, foi uma grande empresa olhando com um olhar técnico para as famílias, para que eles pudessem trabalhar, e vingou o projeto. Né? Mas depois, como tudo aqui no Brasil acaba se diluindo, né, o pessoal começaram a vender os seus lotes e tal, e isso, depois de 5, 10 anos, revirou uma grande situação. Voltou à Bahia Sul e comprou tudo, inclusive a empresa que a gente trabalhava, né? Mas hoje nós vamos falar de agricultura familiar. Então nós temos alguma coisa que é o que é agricultura familiar. Nós temos 2 produtores aqui de agricultura familiar, talvez 3. E o que é agricultura familiar? É o cultivo da terra de pequenos proprietários, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, a família que trabalha nisso.
que dá um contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos, temporários, em propriedades médias ou grandes. Fazendo a minha pesquisa, eu não conhecia esse dado. A nível mundial, a agricultura familiar representa 80% da produção mundial de alimentos. Você tinha essa ideia, Adão? E nada mais 90% das propriedades agrícolas, né, mundial está insistindo nisso. E a gente imagina que quem detém todo esse poderio são as grandes empresas, mas não é. Olhando mais um dado, eu vi que o Nordeste concentra 50% das propriedades. Lá se faz muito trabalho em cima de mandioca, outras coisas a mais, né? Como se torna um agricultor? Nós temos uma lei de 2006 do governo federal, que é a lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que define a agricultura familiar. Ela não pode, a agricultura familiar, o proprietário, que tenha módulos fiscais acima de 4. O Adão ainda me ajudou, que eu perguntei, módulo fiscal nada mais é dado em hectares. Falei, Adão, qual que é o módulo fiscal aqui de... Quanto vale o módulo fiscal daqui de Monte Alto? Ele gentilmente falou 14 hectares. Isso vai se cada município tem o seu valor de módulo fiscal. Então, 14 hectares, fazendo uma conta rápida, eu ainda sou bom em fazer conta, vezes 4. Quanto dá, Toninho? 14 vezes 4, 56? Isso. Então, o agricultor familiar tem que ter até 4 módulos fiscais. É isso, Adão? Ou pode passar? Não. Na lei mesmo, isso pode ser passado ou não? Não, tem que obedecer essa regra. Muito bem. E que, voltando novamente, que a mão de obra... Sim? Aí, para ele atender a exigência do PRONAF. Do PRONAF, justamente. Depois eu esqueci de comentar, eu me empolguei contando minha vida de trabalho. Nós temos hoje o Marcos, que é gerente do Banco do Brasil, e o Jefferson, que é da carteira agrícola, eles vão me ajudar depois, fazendo toda a parte de prazo, financiamento e tudo, estão aí para realmente esclarecer essa parte com mais lisura. E que nós temos a outra coisa, a mão de obra tem que ser família, né? Tem que ser a família tocando. Não sei se obedece isso, Adão. Pode ter... Até um funcionário. Até um é possível. Porque toda regra tem uma exceção. Tem uma mudança na lei, até 2 agora. Ah, sim. Eu acho que até o seu Ulisses parece que tem um conhecimento melhor disso aí. E aí, seu Ulisses? Mas eu acho que até 2. Na agricultura familiar pode ter 1 ou 2? 2. Ah, muito bem. Então, nós estamos seguindo o roteiro certo. Pode ter 20%, não é? Desculpa, mas eu acho que é 20%. Pois não, pode... Se tiver uma família de 10, eu não lembro se é 20 ou 30%. Ótimo. Atualizada aí. Muito bem. Pela lei, qualquer família, você tem que ter no máximo 2. De fora. 2 funcionários. É porque eu atuei com a agricultura familiar no Mato Grosso. Lá, por exemplo, o módulo fiscal são 100 hectares. Quanto? 100? 100. Então, sim. Olha, vê como é que é. Podia ter uma porcentagem. A informação que eu tenho que varia de 5 módulos até 150, né? Depende da região, do local. Mais ainda. 145. Ótimo, muito bom, muito bom. Bom, a renda familiar deve originar da atividade econômica do próprio estabelecimento e empreendimento. Aqui uma coisa que até... Mais uma coisinha. Pois não. Como agricultura familiar, o arrendatário e o meieiro também se enquadra, viu? Se enquadra também? Também. Não é só ótimo. O proprietário. Não é só o proprietário. Sendo arrendatário também, ele se enquadra como... No PRONAF? Sim. Muito bem, muito bom. Bom, DAP. Todo mundo, eu acho que o Adão, o outro colega aqui, os agricultores, têm o seu DAP. Né? O que vem a ser o seu DAP? É uma declaração de aptidão ao PRONAF. E que é essa declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Você tem o seu. O outro senhor que estava aqui também? Tem também. E pelo que a gente levantou, a cada 2 anos tem que reativar novamente.
né? Documentação que precisa, nada mais do que carteira de identidade, RG, CPF, do cônjuge também, em regime estável de união. E aonde vai se obter isso aí? Nada mais aqui em Monte Alto, na Casa da Agricultura. Né? Conversando com o nosso engenheiro da Casa da Agricultura, o Ademar, falei, Ademar, no ano passado, quantos DAP foram tirados? Ele falou 26, Walter. Né? Então é uma boa margem para tirar. Eu acho que todo mundo que trabalha com você, o seu pessoal da agricultura familiar, eles têm o DAP. Tem, né? Depois na parte de financiamento a gente vai colocar um pouco melhor, né, essa parte de realização do DAP. Sim. Ali também na parte de documentação precisa comprovação de renda. Tem a comprovação de renda, nessa parte que nós estamos, quando entrar no Pronaf, lá tem todo o segmento da comprovação de renda. A DAP também para você adquirir a DAP, você tem que comprovar que você tem uma renda da propriedade, você vive daquilo ali. Só daquilo ali? Ou até 70%. Algumas coisas foram mudadas esse ano, parece, que até 50%, mas na frente nós temos algum esclarecimento em cima disso aí. Mas mesmo você ter a DAP, você precisa, porque você tem que ter uma comprovação de renda, que hoje seria o CNPJ, né? Que você atuou ali durante aquele período para justificar que você... Até 50% tem que ser da propriedade. E você pode, por exemplo, ter uma atividade, você sendo um agricultor familiar, você pode ter uma atividade diferente da agricultura familiar usando o Pronaf ou não? Até 30% do valor. É isso, Bruno? Ótimo. Até 30%. Até 30% é permitido. Você tem que ter 70% da tua renda, da renda familiar, tem que vir da agricultura. Muito bem. Se você tem você é 4 na família, 2 trabalham na agricultura e 2 trabalham em outra atividade, mas 70% da renda familiar vem da propriedade, é considerado uma agricultura familiar. Apto a ter o Pronaf. Muito bem. Esse acho que é um dos grandes desafios que a gente vê aqui do Brasil afora, assim, de um agricultor familiar, vou dizer, contemporâneo, conseguir a DAP e os financiamentos e participar das políticas públicas. Então, no meu caso, por exemplo, meu marido é agricultor, mas eu era professora. E aí, na época, durante algum tempo que a gente estava constituindo o sítio, a minha renda superava 30%. E aí ele não conseguia DAP e não conseguia entrar no PNAE. O Banco do Brasil não te cedia? Não era nem o Banco do Brasil, a gente queria era o PNAE mesmo, assim, entrar no PNAE, precisava da DAP para isso, né? E aí não conseguia. Aí eles vão explicar direitinho para você aí. Pescoço, eu parava de trabalhar para meu marido conseguir. Olha, é isso mesmo que nós temos que discutir numa palestra, né? Todos esses pontos. Alguém mais quiser manifestar, fica à vontade, né? Coloque tudo isso, porque a intenção nossa aqui da associação é realmente trazer a discussão, né? Não é fazer uma palestra grandiosa, né? Porque a gente não tem nem bagagem tanto, né? Nós como funcionário, como diretores da associação, a gente quer ter essa discussão, esse diálogo, esse fórum de perguntas e de dúvidas, porque nós estamos conseguindo trazer, né, o pessoal do banco é o que faz a coisa andar, é a grana, é o dinheiro, né? Então, é isso que nós queremos ter. Fica à vontade, pode me chamar, não tem problema nenhum. Bom, a concentração da agricultura familiar, nós sabemos que a região de concentração concentra no Sudeste, que é próximo aos grandes centros industriais do país. Mas lembrando ainda que o Nordeste, isso eu fiz questão de olhar bem, é onde tem maior número de agricultura familiar. A gente sabe que lá uma agricultura familiar nunca vai ser igual da agricultura do Adama daqui, né? Eu morei mais de 10 anos no extremo sul da Bahia e lá a gente fazia muitas viagens para o norte da Bahia pela própria empresa. Ali na década de 80, 90 é realmente uma situação muito difícil. E pelas políticas que a gente vinha desenvolvendo, né, o presidente Lula parece que olhou lá com muita vontade, mas parece que não resolveu. E agora tem um novo presidente, né, que me parece que ele colocou até o exército para
puxar água para o pessoal. Quem sabe o pessoal vai ser mais beneficiado, né? A gente torce para isso. Bom, como funciona, nós voltamos de novo nesse contexto aqui. Nós voltamos nesse contexto de 14 milhões de trabalhadores rurais, que corresponde a 74% da obra empregada, dado do governo federal. Então a gente vê que a representação que tem a agricultura familiar é muito grande, né? O trabalho realizado pelos nossos heróis aqui não é brincadeira, né? Onde vocês lutam, posicionam e produzem, né? Quase todo o que nós consumimos do brasileiro, mais de 50%, é agricultura familiar. O Adão de vez em quando conversa comigo, né? Ele mexe com tomate, mexe com milho, tem o senhor que mexe com cenoura, né? Então a gente vê, cebola também, a gente nota que vocês lutam, né? E ainda bem que nós temos, nosso amigo aqui é político, que é vereador, e nós temos a merenda escolar. Eu ainda conversando com o Adão, nós vamos chegar lá, né? Eu ainda perguntei para o Adão, os 30%, Adão, a tua associação de classe, de área, consegue suprir tudo isso? Ele falou, nós não conseguimos ainda. Não se consegue. Então, o que acontece? Produtos para merenda escolar tem que se buscar em outra cidade. Mas é um projeto que tem que ser mantido, não resta dúvida. Bom, agricultura familiar, como a gente colocou, né, a gente olha 85% mandioca, Nordeste, ali que representa todo esse trabalho que vem de lá. Nós olhamos aqui, nós olhamos ali, temos aqui 70% do feijão nacional, que eu acredito que no Sudeste tem muito feijão. Minha região de Guaíra ali planta muito, né? Não sei se na quantidade da agricultura familiar, mas das grandes, pequenas e médias, são muitas que trabalham. 34% do arroz, 46% de milho, 38% do café, 21% de trigo, leite, a produção de leite, 60%. Né? É realmente muito expressivo tudo isso. 59% de suínos, 20% de aves, 30% de bovinos. Né? Esse é um dado que deve ter sido modificado, porque eu consegui só esse de 2018. Então, voltando novamente, frisando, os próprios membros que produzem seu consumo, comercializam, e os membros da família vivem e moram. Eu acho que não, nem todos moram, né, Adão? Não. Agricultura. Não. Esse é os dados que o governo tem e coloca, mas nós sabemos que muitas vezes o agricultor... Você mora na propriedade. O senhor também mora? Não. Bom, então nós já temos aqui uma porcentagem boa, né? Mas não são todos, né? A região nossa aqui não. Não, mas né? Talvez outras regiões sim, né, Walter? Eu acho que... Quando você fala o Nordeste lá... Quanto mais você sobe para lá, o pessoal moram lá e trabalham lá, não tem dúvida. E o Sul também. O que você diz aí? Você que está... A tua região lá, que você veio... Norte e Nordeste, eu sou daqui, mas eu trabalhei no Norte, Nordeste e Sul. Pois é. Sudeste eu nunca fui. Muito bem, muito bem. Lá é assim, né? Ok. Bom, aí então tá a merenda escolar, gente, né? PNAE, nada mais, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? É uma lei 11.947, 16 de julho de 2009, que 30% do repasse para estados, municípios e distrito, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que deve ser utilizado na compra de gêneros. Nós temos hoje, né, o Adão posiciona, o senhor também deve fornecer. Sim. Fornece. E os outros amigos, que hoje não tiveram aqui por motivo maior, também plantam e levam lá. Adão, o que mais, além do tomate, do milho, da cenoura, vocês fornecem aqui para a merenda escolar? Você tem uma ideia assim para passar para nós? Tem beterraba, goiaba, manga, limão, laranja, a parte de citros, tudo, né? Então. A fruta só sai essas frutas mais fora, que a pera, a maçã, nós não temos, mas goiaba, manga, laranja, temos a parte de folhosa, entregamos também, a folhosa quase alcança todo o consumo. Começamos alguma coisa nesse ano passado com batata, um produtor testou, né, a batata inglesa, a batata doce também fornecemos para a merenda escolar.
cebola também, a cebola, mandioca. É basicamente isso aí. Muito bem. Mamão já o produtor parou que não ele fica muito próximo de usina, né? O setor canavieiro é aquilo que eu te falei para você outro dia. Infelizmente estão desgraçando com a agricultura isso aí. A pulverização aérea aqui na nossa região tá difícil, né? Tá acabando com a agricultura. Você me comentou muito no seu sítio, né? Dessa parte de contaminação, de pulverizações das usinas. É preocupante, né? Muito, né? Bastante. Bom, agora nós entramos no Pronaf, né? Os benefícios que a gente, gentilmente, nosso amigo do Banco do Brasil me passou mais uns slides aqui, que seria os benefícios do Pronaf, né? A intenção real do banco, né? Que o banco é uma entidade federal e o banco está ali lutando junto, trazendo, algumas vezes onde não se consegue satisfazer, né, a contento, como é o caso que a gente até posicionou do tomate, mas nós estamos aqui para isso, para discutir, para conversar. Então, a função do banco, você vê o que o banco está colocando com o Pronaf, ampliação da capacidade produtiva do empreendimento rural familiar. Muito bom, né? Com a verba, com juros acessíveis para isso. Elevação da renda bruta anual da família. Financiamento rurais diversos em condições diferenciadas. A gente espera que continue melhorando essa taxa de juros. Se eu não me engano, esse ano houve uma elevação de vários fatores, de 20 mil para 22 mil, de 20 para 40 mil. Tem alguma coisa que depois nosso amigo vai explicar melhor. Crédito com garantia, acesso ao seguro agrícola, ao seguro de vida. Você faz seguro de vida, Adão, também? Então, nossos amigos ali bancários, né, o Banco do Brasil, mais uma vez presente. Não sou bancário, não estou fazendo a política, mas a gente sabe que é. É ligado, né? É ligado. E você mesmo me falou para mim... Já automaticamente tem o seguro de vida e o seguro da... E o custeio. Você tem o custeio, tem o seguro de vida e o seguro da produção. E programa de estrutura, né, de garantia de preço também? Não. Não? Bom, então lá ele vai explicar, ele está dizendo que sim, mas ele vai explicar direitinho essa parte. Porque muitas vezes é cutucando, né, falando na gíria mesmo, nossa, né, de produtor. Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu não passo de um... Eu vim de família rural, dos dois lados. Eu cresci. Depois, mais velho, fui para a área de comércio. Mas eu nasci lá junto com meu avô, com os dois avós, mexendo lá. E era agricultura familiar. Eu não via empregado, era a família que trabalhava, né? Um dos meus avós, ele entrou num mato lá do Rio Grande, apontou numa área lá e foram derrubar a madeira para plantar o arroz, a melancia, né? E depois as pastagens. Então, garantia de preço na comercialização da produção, serviço diferenciado da assistência técnica rural. Você falou para mim que é difícil achar os engenheiros agrônomos do Banco do Brasil. Mas eu acredito que com essa aproximação da associação e sua, e eles que vão estar, nós vamos conseguir trazer esses engenheiros aqui para estar melhorando a assistência. Tudo vai... ele não sabe da tua necessidade se você não for lá procurar. Agora, eu creio que também, como acontece em todas as outras áreas, o próprio Banco do Brasil, falta o produtor cobrança ali dentro. Sim, né? Não tem dúvida. Eu disse para você outro dia, teve coisas que eu não consegui dentro do banco, mas teve muitas que não deu para fazer daquele jeito, mas teve alternativa. Né? Ótimo. O próprio funcionário, não dá para nós fazer isso aqui hoje, mas tem essa alternativa, vamos tentar, vamos fazer. Né? Ótimo. Que é o que eu te falei ontem aí, quando a gente se reuniu, que o custeio do milho para a bandeja. Né? Quando aconteceu que eu não consegui no tomate, né? O Robson falou, não, mas vamos tentar em outra. Você planta milho? Planta, mas que milho que é? O milho para bandeja. Não, mas nós temos, para o pequeno produtor, o Pronaf só tem o milho de grão. Não era conveniente. Né? Eu não produzo grão, o meu é bandeja. Sim. Aí, fazendo uma pesquisa lá, tinha para o médio e grande
Existia o custeio para o médio e o grande produtor. Se eu estiver errado, depois o Marcos que pode... Né? Aí ele vai esclarecer. Sim. E nessa pesquisa, o Emílio, que é o engenheiro responsável, falou, não, vamos tentar mandar para Rio Preto se consegue mudar isso daí. Para que venha para o pequeno produtor também. E aí foi onde que conseguiu. Acho que eu devo ter sido um dos primeiros. Ótimo. A ser contemplado com isso aí. Ótimo, muito bom. Para mim. Muito bom. É por aí mesmo, Adão. É por aí mesmo. Então é isso que eu estou te falando. Legal. Tem algumas coisas... Mas é devido à cobrança. Cobrança. Eu não consegui um e foi cobrando outra coisa. Onde que nós pode chegar? Como que nós pode fazer? Onde, né? E tem outras passagens pelo Banco do Brasil que foram favoráveis. Não é Sim, só, ótimo. Só as partes difíceis. Muito bom, Adão. Muito bom isso aí. Bom. Aí vem os beneficiários, né? Produtores rurais familiares, proprietário, Pronaf, poceiro, arrendatário, parceiro, assentados, pescadores, extrativistas, silvicultores, indígenas e os quilombolas. Então, é essa linha que o banco trabalha, né, da própria linha deles que eles colocaram. Aqui vem os principais requisitos. Uma renda bruta familiar até 415, mão de obra predominantemente familiar, que nós já havíamos discutido dos modos fiscais, né? E aqui, no mínimo, 50% da renda originada de empreendimento da família rural. Né? Então, são coisas, normas do próprio... E a declaração do DAF para dar acesso ao Pronaf. Sociedade, segurança, que a gente agora, com essa explanação, a segurança alimentar e nutricional do país, responsável por mais de 50% dos alimentos. Manutenção da família no campo, que a gente estava discutindo, os que ficam, né, em condições socioeconômicas favoráveis. Isso é muito importante. Promoção do desenvolvimento sustentável, reforço do uso nacional da terra, redução das desigualdades sociais e fortalecimento da economia local do município, que abrange as pequenas propriedades rurais. Eu coloquei alguma coisa aqui de visão de futuro, de Fórum de Brasília, Fórum das Faculdades, e aqui colocou o desafio da agricultura familiar, e aqui nós vamos discutir, todo mundo, qualquer profissional, que a agricultura familiar enfrenta problemas climáticos, não só familiar, como todas. Talvez vocês sejam menos desacobertados, que muitas vezes não tem a irrigação, ou não tem um sistema melhorado para ter essas condições mais condensadas. E que estão sujeitos a viabilizar economicamente financiamento e necessita vender a produção para pagar a dívida rapidamente, Adão, ou dá para segurar? Assim, de uma maneira geral, não a sua, mas do contexto dos produtores que você conhece. Tem que se vender rápido isso aí ou não? Dá para segurar um tempo? Vende almoço para comprar a janta. Olha lá, o Chico na realidade, está colocando. A cultura, o tipo de produto que trabalha aqui no município, eu vou falar no município, não tem como você segurar, né? É. Porque o próprio é perecível, né? Tem produto rápido, como você mesmo contou, teve que levar seu tomate lá, ainda conseguiu fazer o molho de tomate, mas não dava para salada. Né? São coisas difíceis. Você pega o tomate, hoje aqui a região, o tomate, a fruta mesmo, ela tem um determinado prazo, você não consegue. Agora, quanto ao banco, é isso que eu queria falar para você, depois o Marcos, acho que pode até completar isso aí. Sim. Nos anos difíceis, que nós tivemos em Monte Alto, 2006, 2010 e depois acho que também 2018, até o João também está perto disso aí. Sim. Que onde a cebola, o valor que foi vendido não cobriu o preço de custo, aí o banco renegociou essa dívida. Né? Eu fui um na época que eu plantei cebola, em 2010 e 2006, eu fui contemplado com isso aí, onde se prorrogou o custeio.
Muito bem. O banco deu essa oportunidade. Ele levou mais tempo para você. Prorrogou para mais 5 anos. Ótimo. Parcelou aquele valor e ainda fez um novo custeio para a safra do próximo ano. Muito bom. Muito bom. Mas isso eu quero deixar aqui para vocês que o Banco do Brasil faz. Os outros não. Não, o banco privado Nada. dificilmente faz. Ótimo. Então tá ótimo, porque é isso que eles estão ouvindo aí. E o intermediário? Aparece na maioria das vezes a preço que quer. A agricultura familiar não tem informação, mas eu acho que tem, pelo menos o pessoal do Sudeste tem informações, estão tudo antenado, porque eu sei que você está sendo rápido. E não tem como armazenar seus produtos, como a gente já discutiu. Então, e o agricultor familiar dificilmente tem meio de beneficiar a agregação de valor. O senhor Ulisses, agregação de valores, eu sei que o senhor tinha um sítio e depois se criou aquela cooperativa há muitos anos e fez agregação de valores. O senhor acha que a agricultura familiar poderia também ter uma agregação de valores num futuro mais recente? Sem dúvida que cooperativismo no meio agrícola é uma situação de extrema importância. O produtor nem sempre valoriza esse segmento do negócio. Mas, no nosso caso, a nossa cooperativa, ela surgiu num momento de extrema dificuldade. Nós tivemos em 99, 2000, quando os produtores de laranja levaram na Praça de São Paulo, no Vale do Engamoro, 40 caminhões de laranja lá protestando. Foi quando estava lá presente a imprensa escrita, falada, e principalmente a televisiva, que levou em poucas horas ao conhecimento do mundo o que estava se passando com o pequeno, não só com o pequeno médio produtor, até alguns grandes também sofreram essa consequência. E eles, o consumidor lá na Europa, eles perceberam que os pequenos produtores que eles tanto necessitam através do Fair Trade, é um negócio. Fair Trade é comércio justo. Então, eles precisavam da produção do pequeno, não o pequeno produtor, aquele que tem até 4 módulos. Muito bem. Mas é que 56, 55 hectares. Sim. E vieram para a região em 2000, e foi criado com muito sacrifício. Não sacrifício. O produtor já estava na draga. Já ia jogar fora a sua produção. Não tinha para quem vender. Aí um grupo de produtores, nós contratamos uma indústria para processar essa laranja, processou, fez todo o trâmite da criação da cooperativa Comércio Justo, já nasceu o certificado, exportou, foi quando iniciou o trabalho dessa agricultura. Sim. Então, obviamente eu não posso tomar o tempo aqui, mas eu estou só dando uma síntese de que quando tem uma real necessidade, precisa a água bater no bumbum para se acordar. Então foi aí que criou a cooperativa. Hoje a cooperativa tem 300 cooperados,
sendo 65 certificados Fair Trade, os demais são da agricultura familiar, né? E a gente acabou de inaugurar uma unidade industrial, né? Em que teve a participação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também nos financiou, né? É um órgão que hoje a cooperativa se fez, como é que fala? Com crédito, né? Então é uma cooperativa organizada. Conseguir 8 milhões de financiamento no Banco do Brasil, você sabe que não é fácil, né? O pessoal da direção do Banco do Brasil sabe muito bem o quanto é difícil, mas a gente conseguiu. Já produzimos esse ano 2.500 toneladas de suco de laranja, estamos processando manga, goiaba, né? Então, eu acho que o produtor, na verdade, o produtor tem uma Ferrari na mão, mas não sabe utilizar, né? Ele tem uma grande desconfiança de falar, pô, eu vou entregar minha produção lá e eles vão administrar, vão roubar, podem até roubar, né? Mas não é. Eu atuei lá na cooperativa por 2 gestões, quase 8 anos, como presidente. Passei a crise de 2008, né? Quando a cooperativa praticamente quebrou, né? O Banco do Brasil não pôde nos socorrer, né? Não nos socorreu. Por quê? Analisando bem, nós tínhamos um packing house para dar de garantia, mas não tínhamos escritura de terreno. Quer dizer, não estava afinado para entrar com recurso, pedir recurso para o banco. E nós fomos buscar dinheiro na Europa, né? Aí nós conseguimos $1 milhão lá, né? Liquidamos o financiamento com a promessa de que nesse meio tempo a gente daria o packing house como garantia. Nós nunca demos essa garantia. Nós liquidamos o financiamento antes do vencimento. Então foi uma época que a cooperativa teve uma ascensão, né? E graças a Deus estamos lá, né? E hoje ela emprega mais de 100 funcionários. Então, pessoal, o depoimento do Sr. Ulisses, eu já conhecia a história dele. Então, aqui nós temos uma linha para o futuro, talvez bem próximo, né, de uma cooperativa. Eu sei que o João Pico é um vereador atuante e ele está junto com o pessoal de agricultura familiar nas reuniões. Então, eu acho que o depoimento do Sr. Ulisses é realmente uma situação de vitória daquela região, porque tem produtores de Monte Alto, de Taquaritinga, da região em toda. Então, Monte Alto, talvez no futuro próximo, a gente possa pensar em uma cooperativa dos agricultores, né, e dar uma posição maior. Falei muitas vezes para o Adão que nós temos que ter, a associação está aqui pronta, sempre está nessa área de divulgação, de fórum, né? A gente precisa criar uma comissão da agricultura familiar forte, os agricultores, a área técnica com a associação de engenheiro, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura, o pessoal da Câmara, que é muito importante você ter vereadores lutando lá em cima para conseguir. Então eu acho que é uma boa ideia a gente pensar dessa maneira mais forte para ajudar essa agricultura nossa, porque uma cooperativa aqui em Monte Alto, nós vamos pegar Pirangi, Vista Alegre, Taiúva, Taiaçu. É uma região que dá para se pensar na história que o Sr. Ulisses acabou nos contando, né, de sucesso também, de muita luta, né, de muito posicionamento, como você mesmo disse, tem que pisar o pé, tem que ir lá atrás, tem que brigar. Bom, pois não. Quando você falou agregação de valor, quando você pega o PNAE,
isso daí já é uma forma de agregação Sim. de valor com um pequeno produtor. Não tem dúvida, não tem dúvida. Esse programa do governo foi criado para isso aí. Justo. Agregar valor ao pequeno produtor. Não tem dúvida. Tá? Muito bom. E aí ele paga um preço justo. Razoável, né? Razoável. Um preço que cobre o custo. O custeio, uma certa jurinho por cima, né? Muito bem. Muito bem. Bom, as sugestões, eu não vou me adentrar muito aqui nisso aqui, mas nada mais que são os fóruns. Né? A tecnologia, a informação, a agricultura, tudo em prol da agricultura familiar para trazer novos incentivos, novas práticas de cultura e etc. Vamos lá para outra. Aqui nós temos uma conclusão da agricultura, onde nós vemos o orçamento público. Né? Orçamento público, mas através do Banco do Brasil, eu acho que está começando a balancear um contento bom para se trabalhar. Nós temos políticas públicas, nada mais do que nós estamos aqui tentando fazer nessa agregação de experiência, nessa agregação de conversa, para a gente poder chegar a uma definição melhor. Organização da produção, a agroecologia, que é muito importante começar. O Ademar ainda me falando sobre agroecologia, estava eu com o Sr. Ulisses lá, ele já está saindo a campo para tentar diminuir o custo da produção, né, com técnicas mais condensadas que não venha prejudicar tanto o meio ambiente. Né? E agregação de valor, organização da comercialização e a regionalização, que eu acho que no contexto, para a gente dar um início da agricultura, é mais ou menos isso que a gente quer passar essa discussão. Nós vamos entrar na agricultura da vida, quem planta o amor sem pressa terá um coração feliz e em paz, pois vai colher safras de felicidade no tempo certo. A pressa é inimiga da plantação. O Chico é que gosta dessas frases. Né? O Chico sempre está posicionando umas frases mais... Lá tem alguém que colocou essa frase aí no site, né? Mas é não ter pressa, é sempre seguir em frente, né? E tudo que você faz com muita vontade, você tem sucesso. Pessoal, Pronaf, meu amigo agora, vou deixar ele à vontade, ele vai falar sobre o Pronaf. Boa noite a todos, tudo bem? Sou Robson, trabalho no Banco do Brasil aqui de Monte Alto. Tem alguns rostos conhecidos aqui, eu fico feliz por isso, né? Temos ali também o gerente da minha agência, que é o chefinho, né? Que está aqui junto também. Eu fico feliz de poder participar de um evento assim e mostrar um pouco e falar um pouco também do papel do banco dentro da linha do Pronaf, né? Eu costumo dizer que todo dia que a gente acorda, a gente tem que agradecer o produtor rural, ele que, né, produz ali o pão, o trigo, enfim, você está comendo uma bananinha, uma maçã, o abacaxi, enfim, tudo aquilo que envolve ali, o produtor rural está bem incluso na nossa realidade dia a dia. E o produtor rural, ele tem que torcer para que chova bem, torcer para que faça um sol bom, torcer para que o insumo, a semente, o adubo não esteja um preço tão alto. Depois, na hora da comercialização, ele tem que torcer para que o preço seja bom. Enfim, é uma série de fatores que faz com que a agricultura no todo, nesse âmbito da agricultura familiar aqui, a gente tem o Adão, outros colegas aqui, algo que precisa realmente de um apoio muito forte. O Banco do Brasil tem esse programa, o Pronaf, foi criado em 95, 96 pelo governo federal, como forma de apoiar o pequeno produtor, que tem que ter uma renda de até 415 mil por ano. E aqui já foi elencado, né? O Pronaf, o que ele visa? Gerar uma renda no âmbito rural, fortalecer e aumentar essa renda, gerar uma renda maior, fazer com que se evite o êxodo rural no país inteiro, ao longo de cada recanto do nosso país. E a agricultura familiar, na verdade, ela é responsável por uma boa parte dos alimentos que chegam até a mesa do brasileiro. A gente, conforme o Walter falou, às vezes a gente acha que é o grande produtor que, né? Não, muito pelo contrário, é o pequeno produtor, cada um na sua pequena propriedade, que gera esse nosso alimento. O Banco do Brasil, eu tenho orgulho de dizer isso, ele é líder no mercado na parte no apoio ao agricultor, em todas as esferas da agricultura, né? Desde o pequeno até o maior. E assim, a gente trabalha com duas linhas principais para a agricultura. A de custeio e a de investimento. O que é o custeio? O produtor ele quer comprar semente, adubo, ele quer pagar mão de obra, enfim, tudo aquilo que decorre
na safra dele. Então ele vai plantar limão, ele quer, vai pagar a mão de obra, vai querer comprar adubo ali na nossa empresa aqui também, entendeu? Então ele precisa ter recursos ali que na hora ele não tem, ou que ele tenha um recurso à vista, ele vai obter desconto. Essa linha é de 3 a 4,6% ao ano. E é interessante, eu acho 3 a 4,6% é uma taxa baixa. Eu queria que fosse mais baixa ainda, porque assim, a agricultura merece uma taxa ainda mais alta. Vivemos um momento que a gente torce para que essa taxa ainda reduza um pouco mais e a gente tenha um regime mais bacana para o agricultor ter aquela tranquilidade de poder pegar o recurso no banco. Tem uma outra coisa também que é sempre bom lembrar, o governo federal ele distribui, ele separa uma parte do orçamento todo ano e fala assim, ó, esse recurso vai ser para agricultura. Se os produtores, no geral, tanto pequeno quanto médio, não pegarem esse recurso, o governo pode falar assim, por que eu estou destinando uma parte dos recursos, estou separando do orçamento e não estou usando? Então a gente sempre fala para o agricultor familiar ou agricultor que não é familiar também, tem uma renda um pouco maior, fala, não, vai, pega o dinheiro, pega o recurso no banco, a taxa é atrativa, vamos pegar sim. Então, nessa linha de custeio, geralmente é numa safra inteira, 1 ano, 8 meses, o cliente utiliza, conforme, não quero ser repetitivo, mas para comprar insumo, adubo, semente, ele vai plantar, vai colher, no final da safra ele paga o banco. Se ele tiver com dificuldade, e dificuldades aparecem, né, Adão? São poucas, não. São diversas. Quem mexe com a agricultura sabe. Às vezes não chove certo, às vezes não faz o sol certo, às vezes tem problema na comercialização, enfim, tem uma série de fatores que atrapalham. Ele pode chegar lá no banco e pedir uma prorrogação da operação dele sem problema nenhum. E uma outra linha bacana também do Pronaf é a linha de investimento, chamada Pronaf Mais Alimentos. Que assim, ela tenta abranger, ela busca abranger tudo aquilo que o produtor rural vai precisar. Às vezes ele quer comprar uma máquina, ele quer comprar um trator, ele quer comprar algum implemento agrícola ali para melhorar o uso da terra. Às vezes ele quer fazer um plantio, ele abriu, não quero mais plantar cebola, quero plantar limão. Eu preciso comprar o pé de limão, a mudinha, né? E aí ele não vai comprar uma só, ele vai comprar diversas. Então, esses investimentos geralmente demandam, na verdade, um tempo maior para ser pago. Porque o cliente, o produtor rural, ele vai formar o pomar dele de limão. Se ele compra a muda, ele tem que esperar uns 2 anos e meio a 3 anos para que aquela muda esteja dando frutos. E aí sim ele consiga. Então, sempre nessas linhas de investimento, geralmente tem uma carência, uma carência um pouco maior para que o cliente, o produtor, ele consiga honrar os seus compromissos. Então, assim, e tem essas linhas, elas abrangem, e nesse atual momento que a gente vive, onde a tecnologia vai melhorando, vai avançando, é sempre importante lembrar o produtor rural que assim, ele tem o arcabouço de ir lá no banco e utilizar essa linha para melhorar justamente a produtividade dele. Às vezes ele está captando água do subsolo, está distante. Lá nessa linha de Pronaf Mais Alimentos, ele consegue fazer um poço artesiano, ele consegue fazer um projeto de irrigação com uma ligação um pouco mais homogênea, uma ligação mais inteligente, fazendo economia de água. Ele consegue ter o sol, que às vezes é o inimigo dele, ele pode trazer o sol como sócio, falando, não, vem aqui, você vai me fazer gerar energia. Tem as placas fotovoltaicas, que é a ideia aí do futuro. Às vezes o produtor fala assim, nossa, eu sofro porque eu não consigo guardar minha produção. Como que eu faço para guardar minha produção? Nessa linha de Pronaf Mais Alimentos, você pode comprar silos, caso você trabalhe com grãos, e depois comercializa no momento mais adequado. Ou também você pode comprar câmara fria. Então assim, você tem uma produção ali, você quer guarnecer ela um pouco mais para esperar um preço melhor, você pode utilizar ela. Tem também a linha de tratores, tem a linha de carros, veículos, motos. Tudo isso que eu falei, o governo federal no site lá do Pronaf, no DAP, no Pronaf tem um MDA, que são as máquinas, equipamentos, tudo aquilo que o produtor pode comprar pelo Pronaf. Então, qualquer um de nós que às vezes tem um parente que é pronafiano, um cliente, enfim, algum conhecido, às vezes ele está com dúvida, está meio receoso, no site lá do Pronaf MDA vai aparecer categorizado todos os itens que ele pode financiar. Geralmente, conforme eu falei, são prazos que podem chegar até 10 anos.
com até 3 anos de carência. Então, dá uma tranquilidade maior para o cliente, para o produtor, pagar aquela operação sem trauma, sem riscos. As linhas, as taxas variam também de 3% a 4,6% ao ano. A gente espera que essa taxa reduza, mas nesse momento é isso que se tem. Já vem reduzindo ao longo do tempo, antes era 6, 5,5, agora está com teto de até 4,6. Então é isso daí. O Banco do Brasil se mostra à disposição de todo aquele que queira conversar sobre isso, né? A gente tem orgulho de fazer parte do agronegócio na cidade, com cada produtor rural que a gente atende lá, cada empresa intermediária que faz essa ponte entre o produtor e a gente também. E a gente fica feliz também de poder falar para vocês essas condições que o banco oferece, né? E a gente está à disposição para qualquer outro tipo de conversa ou assunto que venha a calhar, tá bom? Muito obrigado a todos.